isso. Né? O que a gente gostaria realmente de pontuar: a questão da importância do repasse dessas informações para as famílias, a necessidade da participação destas nesses projetos, tá certo? E a construção de uma solução dialogada com o poder público e comunidade, tanto para o Serviluz quanto para as famílias aqui do Alto da Paz. Só esclarecendo que... E Raiz da Praia. Quem acompanha o Alto da Paz, na verdade, é o Dr. Fonteles, então, ao final, se for o caso, ele faz as considerações. Para não tomar mais o tempo da comunidade, das apresentações, só para reiterar que a Defensoria Pública está aqui à disposição de todos e a gente quer aqui realmente construir uma solução. Né? A gente está aqui para construir, não destruir. A gente está aqui para construir e achar uma solução para tudo isso. Então, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para a Lara, eu pedi para ela fazer uma breve apresentação sobre ela, né, explicar e tal, e apresentar aí, para passar para as salas da comunidade. Obrigada. Pessoal, bom dia. Eu queria primeiro agradecer à comunidade que pediu para que eu viesse fazer a apresentação do meu trabalho final de graduação. E queria agradecer também a presença da professora Clarissa Freitas, que foi minha orientadora nesse trabalho, e a presença de todos da mesa. Eu lamento muito os que tiveram que sair, porque eu acho que o momento de construir novas soluções alternativas é um momento muito rico, né? Um momento importante também. Então, assim, me apresentando, eu sou arquiteta urbanista, formada pela Universidade Federal do Ceará, e no meu trabalho final de graduação, eu escolhi a área do Serviluz para estudar. Então, assim, é por isso que eu estou aqui. O que é que se baseia o meu trabalho? Eu fiz um contraponto entre o projeto que estava previsto, que era o Aldeia da Praia, e que eu tive acesso a amplos documentos sobre ele, na ocasião. A lei, eu fiz uma avaliação da lei que rege, né, a nossa cidade, o plano diretor, o estatuto da cidade. E também estive junto à comunidade, realizei várias entrevistas, estive lá andando e conversando com as pessoas, na intenção de tentar entender o que é que as pessoas, qual a necessidade real das pessoas. Então, assim, o meu trabalho teve esses 3 focos e com o objetivo de contrapontos. A minha apresentação é imensa, na universidade foram 3 horas, eu vou tentar apresentar em 15 minutos, sei lá, 5, 10 minutos. Então, assim, pode passar. Eu fiz uma análise do que é. Quem não conhece a Aldeia da Praia, que todo mundo já conhece, mas eu vou resumir o que é que as linhas gerais, o que é que ele diz. Em linhas gerais, seria a remoção de toda essa área que atualmente é habitada, né, do lado do farol, que o pessoal chama de farol e favela, para construir essa grande praça que foi chamada de Jardins da Praia, atualmente é Praça do Titã, não sei. Mas seria a remoção dessas casas. Pode passar. A reestruturação viária das vias que dão acesso à praia, da Zezé Diogo, da Ponta Mar e da Leite Barbosa, certo? Então, assim, e de algumas vias internas aqui. Então, esse é o projeto completo. Esse é o projeto total, né? Ele foi aprovado em etapas, mas a ideia completa é essa, né? Eu sei que houve algumas reformulações, mas pelo que eu entendi, em linhas gerais, continua seguindo mais ou menos a mesma ideia. E aí teria o reassentamento das famílias que foram removidas do entorno do farol para a construção da praça. E com a construção das vias também haveria algumas remoções. Então, essas pessoas removidas seriam realocadas nesse terreno, que é o terreno atualmente ocupado pelo Alto da Paz. Então, assim, essa é uma explicação muito rápida, em linhas gerais, do que seria o projeto. Então, a gente vai colocar aqui o que é que há de incoerência. Aqui tem a zona de proteção ambiental, de acordo com o plano diretor. Tem a zona que é considerada área de risco pela Defesa Civil. E circulado ali em laranja tem a área a ser removida em torno do farol. E aqui a gente tem bem claramente o seguinte: a área que está para ser removida não é área de proteção ambiental, não é área de risco. Por que essa área vai ser removida? É para a construção de uma praça? É esse o motivo? E aí aqui a gente tem também, não está circulado, um terreno bem grande, que é o terreno do Campo do Paulista, que é a área utilizada há mais de 50 anos pela comunidade como área de lazer, e essa área não vai sofrer nenhuma intervenção. Então, assim, precisa tirar
várias famílias de suas casas para a construção de uma praça. Se a área que é utilizada como área de lazer não vai sofrer nenhuma intervenção, qual é a lógica disso, né? Qual é a razoabilidade disso? A gente tem que se questionar isso. Aqui tem uma foto antiga, de 1958, mas essa ocupação é mais antiga ainda, mostrando, não sei se vocês estão entendendo, a primeira ocupação da área ali, ó, foi a área que, justamente a área que está sendo para ser removida, foi a primeira ocupação. Foi a ocupação dos pescadores, que remonta ao funcionamento do farol. Assim, é uma comunidade, é até historicamente assim, um desrespeito tirar essas pessoas. E justamente naquele local, é um local que ainda guarda a cultura da pesca, né? Porque é o local que moravam os antigos pescadores e que continua sendo os descendentes, né? Então, assim, a gente se pergunta aqui, o poder público pode remover em massa a comunidade para construir uma praça turística? Né? Ele pode fazer isso? Pode passar. É um questionamento, né? Em relação às vias, certo? A maioria desses projetos de urbanização, né, de assentamentos precários, tem uma reestruturação viária. Mas, normalmente, o objetivo da reestruturação viária é no sentido de melhorar a vida das pessoas, de diminuir as precariedades. E, justamente, as vias que vão ser mexidas são vias que, em sua maioria, já possuem um acesso de carros. Existem várias casas no Serve Luz que não têm acesso de carro, que é um problema, que não passa caminhão de lixo, que não passa ambulância. Essas vias não são nem tocadas no projeto, pelo menos no projeto oficial que eu tive acesso. Não é nem tocado em mexer nelas. Então, assim, as vias que são mexidas são as vias que vão dar acesso à via paisagística. Então, assim, você começa a entender a lógica, né, de como foi construída a linha desse projeto. Então, assim, aqui é um mapa de análise do seguinte. A parte pintada é as ex, né, ocupação, Serve Luz. As áreas que são em laranja são ZEIS vazio. Esse é o mapeamento do plano diretor, viu? Eu peguei do plano diretor, não foi eu que inventei, não. E eu acho que todo mundo aqui já sabe que é ZEIS, né? Zona Especial de Interesse Social. A ZEIS ocupação é destinada pela lei para ser uma área de habitação social, de interesse social. As ZEIS vazios são áreas não edificadas, destinadas a, se houver remoção na ZEIS ocupação, que elas sejam para zona vazio mais próxima, né? As ZEIS vazio mais próximo. E os retângulos brancos são, na ocasião que eu fiz esse mapa, os terrenos vazios que haviam disponíveis, né, nas proximidades da ZEIS ocupação, né? Inclusive destaco ali aquele polígono ali mais para cima, que é o grande terreno do Campo do Paulista, que vai ser muito importante nas próximos slides. E esse azul, volta só um pouco. Esse azul é o terreno que está sendo colocado para ser reassentado, que é onde está o Alto da Paz. E aí a gente vê que não é tão próximo assim, embora esteja no mesmo bairro oficial, não está na mesma comunidade. E está no alto, na verdade, não é só a distância linear, a distância que sobe também, além de ter que fazer assim, né? Quem vê lá vê que não é tão simples assim caminhar de um canto para o outro. Então, assim, a gente está tirando. Eu li o Projeto Orla é muito bem escrito. E um dos objetivos principais dele é preservar as culturas do mar. O primeiro tópico lá é como é que se preserva a cultura do mar se uma das ocupações mais antigas de pescadores está sendo colocada para longe do mar. É uma coisa que a gente tem que se questionar também. Pode passar. Então, assim, critiquei, mas ninguém aqui está para só jogar pedra. A gente está aqui para tentar encontrar uma solução. E essa foi a solução que pode nem ser a melhor, mas é uma alternativa que, enfim, à medida que as pessoas concordem e vejam viabilidade, ela pode ser como ideia, né? Então, a primeira coisa que eu propus foi o Campo do Paulista. O Campo do Paulista já teve várias manifestações das pessoas da comunidade se manifestando para conseguir que esse terreno fosse conseguido, que ele fosse urbanizado. Então, por que quando a prefeitura vem com intervenção não faz isso, né? Que já é uma reivindicação antiga. Então, eu propus a urbanização do Campo do Paulista e a disposição de equipamentos de lazer ao redor, né? Aqui estão algumas imagens do meu trabalho, com urbanização do campo, algumas áreas de lazer.
que seria utilizado para a comunidade, né? Pelas crianças, jovens, skate park, parquinho, enfim, árvores. A questão das vias. Qual é o problema de vias no Serviluz? O problema é o seguinte, que as pessoas vão ampliando sua casa, e aí acaba comendo a caixa da via. Essa caixa da via, vocês estão vendo aí, ela antes passava um carro, não passa mais, mas isso são as vias internas do Serviluz, não são as vias de acesso à praia. Isso são mais para dentro. Então, assim, eu acho que se for para propor estruturação viária, tem que olhar para o problema real. O problema real é esse. Então, assim, eu pensei, né, com uma proposição, garantir uma largura mínima, né, de 4,80 metros, fazer uma demarcação no chão, em cores, de onde passa o carro e onde ficariam os pedestres, com uma alternativa viável de remover o menos possível e garantir caminhão de lixo, a ambulância. Isso eu fiz um estudo via a via, isso é um exemplo, né? Não seriam todas as vias assim. Eu fiz um estudo, essa seria a Zezé Diogo, que já é outro desenho que permitiria a passagem de ônibus. No meu trabalho, quem tiver interesse, tem via a via dizendo como seria. Pode passar. E aí, né, já existe esse espigão. Se a justificativa é colocar a área de lazer para o Serviluz, a área já está disponível para ser feita área de lazer. Então vamos qualificar as áreas de lazer que existem, que já estão lá. Por que remover pessoas para construir uma área de lazer se existe espaço hábil para construir essas áreas de lazer? Aqui foi a solução que eu propus para o farol, que é outro ponto que não foi tocado aqui, mas que é um ponto delicado, porque é um patrimônio, né, histórico. Então, assim, atualmente ele é todo ocupado de casas ao redor. E aí a gente permite que essas casas continuem lá? Não permite, é muito difícil a prefeitura se colocar nesse sentido de não restaurar, né? A prefeitura tem o dever de valorizar os patrimônios históricos. Mas eu fiz essa proposta mostrando que é possível qualificar o farol removendo bem menos gente, né? Então, assim, ao lado, volta só um pouquinho a imagem. Aqui, ó, já seria as casas que existem, que permaneceriam. Então, somente as casas realmente coladas no farol que seriam tiradas. E aqui o mercado de peixes, para que o farol voltasse a funcionar como um museu e que pudesse ter um mercado de peixes ligado ao Museu do Jangadeiro, que antes funcionava como Museu do Jangadeiro. Museu do Jangador, do Pescador. Enfim, que tivesse exposição de jangadas e a valorização dessa cultura da pesca, cada vez mais, até para que os pescadores que não conseguem sobreviver da pesca consigam sobreviver. Aqui, rapidamente, o plano de reassentamento que eu fiz, mostrando o seguinte, é um exemplo, certo? Mostrando que existem, sim, terrenos vazios disponíveis dentro da área de Serviluz. Eu fiz uma divisão entre blocos multifamiliares e blocos unifamiliares, que as pessoas que coabitação, que não têm casa, seriam realmente atendidas com blocos multifamiliares, né? Que é uma unidade menor. E as pessoas que seriam removidas, por exemplo, a construção do farol, para essas coisas, intervenção urbanísticas, elas recebessem uma casa mais próximo ao que elas têm hoje, unidades unifamiliares. O que é que mais a gente quer reivindicar, né? Saneamento básico, regularização fundiária, melhoria habitacional. Porque, assim, existe precariedade na comunidade? Existe, muita precariedade. Então, vamos olhar para essas precariedades. Se alguém mora em situação de coabitação, vamos resolver o problema dessa família. Se alguém não tem banheiro em casa, vamos dar condições, né, de melhoria habitacional para aquela casa que não tem banheiro. Não adianta pegar porque muitas vezes eu vi a justificativa de remover aquela área do farol falando assim, mas tem muita coabitação, mas o pessoal não tem banheiro. Pois vamos identificar essas pessoas que não têm banheiro, que moram em coabitação e tentar resolver o problema dessas pessoas, porque também, além dessas pessoas, tem outras pessoas que moram em casas boas, casas grandes. Muitas vezes, até foi comentado que muitas vezes a casa é menor, mas eu vi muitas situações que a casa da pessoa é bem maior do que o governo daria, assim. Muitas situações ela é uma casa bem maior. Então, assim, a gente quer dizer o seguinte, a gente quer que o governo construa casas para as pessoas? Queremos muito, só que seja para quem precisa. Então, assim, o que é que a gente quer mais? Uma política séria de apoio ao pescador, já que a primeira coisa lá do projeto Orla é apoiar as culturas do mar,
Vamos apoiar as culturas do mar, vamos apoiar a cultura da pesca, né? Que a gente tem essa riqueza dentro do Ser de Luz. A gente quer que a verba de espaço público, se existe uma grande verba de espaço público, que essa verba seja aplicada na área que já é utilizada como espaço de lazer e que a comunidade reivindica há mais de 50 anos. Não para construir uma praça que está do lado do terminal de passageiros para esconder a comunidade. A gente quer espaço público, mas a gente quer o espaço público, né, que esteja condizente com a nossa vida real. E a gente não... essa questão dos comércios é porque, assim, a gente tem que ter muito cuidado, assim, é muito delicado intervir numa comunidade dessa, porque ela tem a sua dinâmica, né, colocada já existe uma vida ali. Então, assim, a partir do momento, quem olha de fora fala assim, vai ser muito bom alargar a via Zezé Diogo para 4, 5 faixas. Mas esse alargamento, à medida que ele destrói todo o comércio, né, a Zezé Diogo é como se fosse o centro equivalente ao centro da cidade, a Zezé Diogo é o centro. Tanto do ponto de vista da identidade do bairro, como do ponto de vista comercial e econômico mesmo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, em remover esses comércios e de repente destruir uma vida que já está lá posta, que as pessoas se identificam, que a economia flui, né? Então é isso. Então eu coloco aqui um pouco a questão da legalidade, né? Então está no plano diretor que atendeu ao Estatuto da Cidade que o município deverá promover plano de urbanização que necessariamente, olha aqui, necessariamente contarão com a participação dos moradores. Então isso não é uma alternativa, não é, se o governo quiser, ele pode perguntar aos moradores. Não, a lei diz que necessariamente ele tem que contar com a participação dos moradores. E eu queria chamar a atenção também ao seguinte, contato com a comunidade é diferente de participação da comunidade. Uma coisa é o governo chegar, olha aqui, o projeto é esse, aí, o que é que vocês estão, né? Outra coisa é o governo chegar no sentido de considerar a opinião das pessoas. Não adianta só apresentar o projeto. E a gente vai apresentar para vocês o que é que a gente vai fazer com vocês. Mas tem que apresentar e debater e considerar a opinião das pessoas também. E esses projetos, eles têm que ter o objetivo de melhorar a vida das comunidades. Assim, na lei está dito que esse projeto de urbanização é para melhorar a vida das comunidades. Ele não pode, por lei, ser para outros fins, para fins turísticos, econômicos, assim. A lei diz que ele tem que ser em prol do bem público. Então, aqui, só mencionando aqui o artigo 126 do plano diretor, que fala das EIs tipo 1, lá tem falando tudo, que eu já mencionei. O artigo 133 fala das EIs tipo 3. E o artigo 268 fala da necessidade do Conselho Gestor, como requisito obrigatório nos projetos urbanísticos, para serem realizados dentro de ZEIs. E o Estatuto da Cidade foi... o Estatuto da Cidade, que é o artigo 4, inciso 3º, também coloca a participação como obrigatória, né, nesses planos de urbanização. Então, eu quero fazer... Eu não sou jurista, né, mas eu acho que tem muitos da mesa aqui que são mais juristas do que eu. A questão da legitimidade, né? Para além da lei, né? Eu coloquei aqui a lei, a legalidade. Mas para além da lei, existe legitimidade? Intervenções assim, né? Existe observância ao princípio da razoabilidade? É razoável remover um grande número de pessoas para construir uma praça, enquanto do lado, literalmente do lado, tem um terreno enorme vazio, que não vai acontecer nada e que as pessoas já utilizam para jogar futebol? A observância do princípio da proporcionalidade, a atendimento da estreita satisfação de outros interesses, a respeito à dignidade da pessoa humana e outros direitos fundamentais, né, aqui com os relatos que as pessoas falaram, do pessoal pedir para assinar e você nem saber o que está assinando e no final o papel que você assinou ser uma coisa que diz que a sua casa vai sair. Isso é, assim, abuso da boa-fé, né, das pessoas. Então, assim, é o seguinte... eu estou aqui, eu quero me colocar o seguinte, essa é uma discussão, né, desses projetos urbanísticos. É muito difícil ainda essa questão das lutas sociais se casarem com projetos urbanísticos. Isso não é uma discussão de gestão, isso é atravessa gestões. E o que a gente tem que colocar aqui é que a lei coloca que tende a haver participação popular. Então, o que a gente está querendo aqui é dizer que a gente está
exigindo esse nosso direito, né? Eu fico muito feliz aqui, porque os representantes têm, né, todos eles, né, colocado que haverá essa abertura, né, ao diálogo. E eu acho que isso é importante. Não vamos desacreditar, não vamos, não vai escutar. Vamos acreditar que vai, vamos cobrar que sejamos escutados, né? Vamos acreditar nisso. Eu estou sensível, eu estou de coração, assim, eu estou acreditando que pode haver esse diálogo, sim, né? E eu queria dizer que esse projeto tem muito mais coisa e quem quiser acessar, né? Tá na internet, está disponível o link na internet. E aqui está meu e-mail, né? Eu queria dizer também que esse projeto, ele, quando foi apresentado na universidade em primeira mão, eu convidei para a minha banca a secretária de Urbanismo e Ambiente, a Águida, ela fez parte da minha banca, e ela, né, esteve lá, me avaliou, né? Me deu a nota máxima, então quer dizer que, de alguma forma, ela entendeu e é válido, né, a discussão. Então, eu não estou dizendo que essas minhas propostas são as melhores, não. Na verdade, isso é só uma ideia para, a partir daí, enriquecer o debate. Esse é o meu papel como pesquisadora, né, como universidade, é enriquecer a discussão. Esse é o meu papel e obrigada.